Fala turminha, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série Lei Seca, Código Penal. Dando sequência à nossa leitura, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, deixar um like no vídeo e compartilhar aí com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos lá ao PDF aqui na nossa Lei Seca, leitura do Código Penal. Vamos lá ao PDF. E aqui nós estamos no título 3 da imputabilidade penal. Inimputáveis. Quem são os inimputáveis, né? Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Imagine que a pessoa possui algum tipo de problemas, né? Problema mental, retardo mental, doente, algum tipo de doença, algum tipo de transtorno. Essa pessoa é incapaz de entender, né, as ações que ele estavam praticando. Então, nessa razão, ele é imputável, né? Ele não comete crime, né? Ele não tem, vamos dizer assim, a ciência do que está sendo feito. Redução da pena, parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 2/3 se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Vamos imaginar que ele tenha ele é esquizofrênico, né? Tem alguns casos que a pessoa, em alguns momentos, ele está lúcido e em alguma parte ele perde ali o controle. Então ele tem uma redução, né? Vamos imaginar que ele tem parte que ele está lúcido no ato da prática do crime e parte ele está meio que perdido. Então ele tem uma redução ali, né? Reduz-se parte naquela da pena em si de 1 a 2/3, né? Se o agente, em virtude da perturbação mental, problema de saúde, ele não era inteiramente capaz, né, de entender o que estava sendo feito ali naquele ato. Então ele responde, ele tem uma redução da sua pena, né? Menores de 18 anos. Artigo 27 diz: os menores de 18 anos são penalmente imputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial, que aí é lá da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se o menor de 18 anos ele cometeu algum tipo de delito, qualquer delito, ele tem uma redução, né? Ele é imputável, vamos dizer assim, né? Parcialmente, né? Porque embora ele esteja com suas faculdades mentais, pode estar normal, mas ele tem uma redução porque ele é imputável, né? No entendimento jurídico, ele é uma pessoa imputável, né? Embora em alguns casos uma criança com 14 anos ele já sabe muito bem do que está fazendo, mas é a legislação e a gente não pode ir contra, né? O que está hoje em vigor na nossa legislação é que os menores de 18 anos, então o cabra lá com 17 anos, ele cometeu um homicídio, matou, roubou, fez qualquer coisa, ele é considerado imputável, né? Penalmente imputável. Então ele vai responder, no caso, por uma medida socioeducativa, né? Normalmente eles vão ali para uma FEBEM, pessoal conhecido como no passado chamava de FEBEM, que era a casa do... Aí ele vai cumprir uma pena ali de 3 anos, provavelmente, a depender, em um fechado ali numa instituição socioeducacional. Emoção e paixão. Artigo 28. Não exclui a imputabilidade penal. Redação dada pela Lei 7.209 de 11/7 de 1984. Vamos lá. Não exclui a imputabilidade penal. Emoção e paixão, né? Primeiro, a emoção ou a paixão. Embriaguez. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, né? Nesse caso aqui, redação dada pela Lei 7.209 de 84, parágrafo 1º diz: é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqui meio que
eu entendo e não entendo. Se a pessoa, no momento de embriaguez, na pior das hipóteses, não pode pegar um carro, né? Mas aqui está dizendo que ele não, nesse caso, a pessoa ele não tem ciência do que está acontecendo. Ele perde totalmente. Quando a pessoa se embriaga, ele perde o controle, perde noção do tempo, de tudo, e muitas vezes não obedece, né? Então, as regras, muitas das vezes ele comete alguns excessos, algum delito, alguma infração, mesmo sem ciência do que está fazendo. 2. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, por embriaguez proveniente do caso fortuito ou força maior, não possuía o tempo da ação ou omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, determinando-se de acordo com esse entendimento. Então aí a pessoa ele pode responder, ele pode ter essa redução, né, do crime, né, da prática do crime. Então, para a prova, você vai entender isso, tá bom? Título 4 do concurso de pessoa, artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. 2. Se algum dos concorrentes quis praticar o crime menos grave, se lhes aplica a pena deste, essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previamente resultado mais grave. Circunstâncias incomunicáveis. Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias às condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, caso de impunibilidade. Artigo 31. O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos ser tentado. Imagine que tem uma galera aí planejando aí, ajudando, auxiliando, e o cara deseja, olha, vou realizar um determinado crime. E aí a pessoa auxilia, né? Compra arma, organiza logística e trabalha nesse processo. Só que em meio ao processo, o cara que planejava determinado delito, ele desiste, não vai fazer. Nesse caso, o que acontece é o caso de impunibilidade, né? No caso aí, não existiu crime, houve um planejamento, um pensamento, mas a ação não aconteceu. Então, nesse caso, não são puníveis, né? Não tem crime, não aconteceu nada, houve apenas um planejamento, vamos dizer assim, né? Redação dada pela Lei 7.209 de 11/7/1984. Tá aí, muito bem, fechamos mais um vídeo, mais uma leitura aqui do nosso Código Penal. Próximo vídeo traremos dando sequência aí, portanto, à nossa lei seca, que antes, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais, que ajuda aqui no crescimento do projeto, beleza? Valeu, galera, até a próxima, até mais.